Você já saiu de uma conversa pensando, meu Deus, como é que a gente foi parar aqui? Muitos dos nossos desentendimentos das nossas conversas não acontecem a partir daquilo que o outro nos falou. Acontece a partir daquilo que nós ouvimos. É como nós interpretamos que vai determinar muitas vezes como nós decidimos responder. Isso acontece no modo muito automático. Mas é isso que determina o rumo das nossas conversas. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma coisa que quase ninguém pensa, que é qual é a sua responsabilidade nas conversas que você tem com as pessoas. Eu me chamo Cris, sou psicóloga especialista na terapia cognitivo-comportamental. Aqui no canal Psicologia para a Vida a gente fala sobre comportamento, sobre como a psicologia pode nos ajudar de forma simples e prática no nosso dia a dia. Seja muito bem-vindo. No vídeo anterior, a gente começou falando sobre os princípios que tornam a nossa comunicação mais eficaz e que não começa no outro, que começa na gente mesmo. Então, depois vale a pena você ir lá assistir porque os vídeos se conectam. E hoje a gente vai dar continuidade nesse assunto, falando de mais alguns princípios que têm uma outra vertente, que é sobre como a gente enxerga a outra pessoa dentro da comunicação e qual a nossa responsabilidade nisso. Então, vamos ao primeiro princípio de hoje. Não leve tudo para o lado pessoal. Aquilo que as pessoas falam, o tom de voz que elas usam, a maneira como elas se comunicam, as palavras que elas escolhem para se comunicar conosco, não tem a ver conosco. Muitas vezes tem muito mais a ver com o repertório delas, aquilo que elas aprenderam ao longo da vida, as experiências que elas tiveram, a maneira como elas aprenderam a se comunicar através das pessoas que ela conviveu. Tem a ver com as crenças que ela tem sobre elas e sobre as outras pessoas. E muitas vezes a gente acaba interpretando, enxergando essa comunicação do outro como se fosse algo sobre nós. E isso pode sim trazer um grande desentendimento numa conversa, porque, como eu falei no início, não é aquilo que o outro fala que gera o desentendimento, é como nós ouvimos, e como nós ouvimos passa por uma interpretação. Quando você separa aquilo que a pessoa está falando daquilo que você está ouvindo, as coisas podem mudar de rumo. Então, de repente, alguém vai falar com você de uma maneira mais curta, mais direta, mais seca, que de repente não é a maneira como você falaria, e aí você pensa imediatamente que, de repente, você fez alguma coisa de errado. Será que eu fiz algo de errado? Será que essa pessoa não gosta de mim? Será que eu deveria ter feito de outra forma? Essas interpretações, trazendo para o seu pessoal, é que gera, muitas vezes, sentimentos desconfortáveis e muitas vezes torna a conversa mais desagradável, levando aí para um rumo que você nem queria que fosse. Então, entender isso, que cada pessoa carrega uma bagagem, carrega a sua bagagem que não tem a ver com você, pode te ajudar a poupar muita energia, a poupar muita dor no meio de uma conversa. Isso não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça da pessoa ou ignorar aquilo que te machuca muitas vezes, mas significa que você não vai ficar construindo histórias na sua cabeça onde tudo é sobre você, onde tudo que a pessoa fala e a forma como ela se comunica é por causa de você, de algo que você fez, sobre quem você é. Então pense nisso na próxima vez que você se sentir ofendido ou achar que foi pessoal. O próximo princípio é: evite respostas imediatas. A pressa é nossa inimiga muitas vezes na comunicação. Pensa comigo, você está ali numa conversa e você se sente atacado. Você de repente interpretou, trouxe para o lado pessoal e o sentimento de desconforto acabou surgindo. Se você responde de imediato, se você reage no modo automático, provavelmente aquela conversa vai tomar um rumo que meia hora depois você já vai ter se arrependido, porque com a cabeça fria a gente pensa muito melhor, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que as nossas emoções sequestram as nossas razões. Então a gente precisa de tempo. E tempo é um grande aliado nosso na comunicação com as pessoas, porque às vezes o que você precisa para se comunicar, para dar uma resposta, para se posicionar, para fazer um pedido, colocar limites, é de tempo. Tempo para pensar melhor, tempo para ponderar, tempo para se avaliar, para entender suas próprias emoções, para entender quais são as palavras que você vai usar, o que realmente vale a pena dizer, o que realmente não vale a pena dizer. Então, não responder imediatamente pode poupar alguns desgastes numa conversa e alguns arrependimentos sobre coisas que você falou e que nem precisavam ser ditas. Então, uma resposta dada com calma, bem pensada, vale muito mais do que uma reação ali no calor do momento. E isso vale também para quando a urgência parte de dentro de você mesmo, para você ou até para outras pessoas, né? Isso às vezes pode até soar como chantagem emocional.
seja com você ou com o outro. Sabe quando aquela necessidade de responder imediatamente surge? Ou você acaba exigindo, cobrando da outra pessoa uma resposta para algo que você pediu ou falou. E às vezes a gente não dá espaço para essa pessoa pensar, ponderar, né? Então, assim como a gente precisa desse tempo, a outra pessoa também precisa desse tempo. Então, cuide com essas urgências, com essas exigências de responder imediatamente, como se você dependesse daquela resposta, seja a sua resposta para outra pessoa ou a outra pessoa para você. Então, não depender dessa resposta imediata pode te ajudar a ter conversas mais maduras. Vou deixar aqui um exercício prático para você fazer na próxima vez que você precisar ter uma conversa com alguém, dar uma resposta difícil e que você precisa desse tempo para pensar. O que ajuda muitas vezes a gente a pensar numa resposta é escrever o que você falaria para aquela pessoa ou gravar um áudio onde você pode ler a sua resposta ou ouvir aquele áudio. Esse exercício simples pode te ajudar a entender melhor o que você está falando, entender se aquelas palavras que você utilizou, o tom que você está utilizando ali é o mais adequado para aquela resposta. Então, respirar, ponderar, fazer esse exercício para depois se comunicar pode mudar a maneira como você se comunica com as pessoas e tornar a conversa muito mais madura. O próximo princípio é: ninguém é obrigado a nada, nem você, nem a outra pessoa. Entender isso muda como a gente se comunica fazendo pedidos para as pessoas ou oferecendo as nossas respostas para as pessoas. Quando a gente não tem liberdade para ser honesto com aquilo que a gente consegue oferecer para as pessoas, a relação fica muito pesada. A comunicação vira uma pressão de agradar e ser agradado. Às vezes nós estamos fazendo pedidos para as pessoas já esperando o sim como uma resposta. E se não vem essa resposta que você tanto quer, você acaba interpretando como uma traição ou uma rejeição contra a sua própria pessoa. E aí a gente tem que lembrar que as pessoas, elas dão aquilo que elas têm e aquilo que elas conseguem oferecer pra gente. Quando a gente aplica esse princípio de que ninguém é obrigado a nada, a gente traz leveza para as nossas comunicações. Um pedido, quando é feito com liberdade, mantendo esse princípio de que ninguém é obrigado a nada, acaba até aumentando a chance daquela pessoa atender o nosso pedido, porque a gente não traz aquela pressão, aquela exigência sobre a pessoa, o que muitas vezes pode fazê-la ficar na defensiva. Então, trazer esse princípio para as nossas comunicações vão trazer muito mais leveza e maturidade. O próximo princípio é: lidar com o não é responsabilidade sua. Quando alguém coloca um limite para a gente ou diz não sobre algo, aquele não vai despertar, sim, um sentimento muito ruim. É normal, é natural e todo sentimento é muito válido. A gente não precisa ignorar os nossos sentimentos ou fingir que a gente não se importa ou que aquilo não nos afetou de alguma maneira. Os nãos que as pessoas nos dão muitas vezes vão mexer com as nossas histórias, com quem a gente é, com aquilo que a gente acredita, com as nossas experiências. E é natural mesmo que a gente se sinta afetado com alguns nãos que a gente vai recebendo pela vida. Mas a verdade é que nós somos as únicas pessoas responsáveis por lidar com os sentimentos que o não da outra pessoa desperta. Os teus sentimentos são responsabilidades suas e aquilo que você faz com eles. Então, quando a gente transfere a responsabilidade desse sentimento para outra pessoa, como se ela tivesse feito algo de errado ou feito algo para provocar esse sentimento desconfortável, é aí que a gente erra, porque a nossa comunicação vai seguir aquilo que a gente está interpretando. Então, se você acha que a outra pessoa é responsável por como você está se sentindo, é aí que a comunicação vai tomar um rumo que você não quer e vai desgastar aquela comunicação, aquela relação. Então a gente pode interpretar o não das pessoas não como um ataque, mas como apenas uma resposta honesta, que, diga-se de passagem, é muito mais valiosa do que um sim por obrigação. E quanto mais você aceita o não das pessoas sem reagir impulsivamente, entrar num colapso emocional, mais liberdade você dá para suas relações e mais honestidade você consegue cultivar na sua comunicação com as pessoas. O próximo princípio é: seus julgamentos falam sobre você. Aquilo que nós achamos que é a realidade e o que ela realmente é
não são a mesma coisa. De repente você olha para uma pessoa e pensa, nossa, que pessoa fria, que pessoa difícil, que pessoa insensível, pela forma como ela se comunica com você. E, na verdade, esses adjetivos que você está dando, esses julgamentos, eles dizem muito mais sobre aquilo que você espera das pessoas, aquilo que você valoriza, aquilo que você acha importante ou aprendeu ao longo da vida sobre como as pessoas deveriam ser. Então, não tem a ver, muitas vezes, com aquilo que é a verdade absoluta. A realidade pode ser muito diferente daquilo que nós estamos achando que é. Uma forma mais saudável, mais realista de pensar é que as pessoas simplesmente são diferentes de nós. Então, enxergar o comportamento da outra pessoa por esse ângulo, por essa lente, vai fazer com que você seja muito mais tolerante, mais compreensivo e tenha uma linguagem, uma comunicação com a outra pessoa muito mais pacífica. Isso não quer dizer que não existam comportamentos problemáticos na outra pessoa. Isso quer dizer que você não vai tirar conclusões precipitadas a partir da sua única interpretação. Então, vale sempre fazer uma pergunta. Quando vier um julgamento sobre alguém na sua mente, vale você se perguntar, se questionar. Será que eu realmente estou enxergando essa pessoa, interpretando, levando em consideração ali o contexto dela, ou quem ela é, ou a história dela, ou eu estou apenas projetando algo que eu quero que ela seja, o que eu espero que ela seja? E o último princípio é pondere a sua imaginação. A nossa mente é de fato uma máquina de construir histórias, ela é muito criativa. A neurociência inclusive fala que para o nosso cérebro não existe diferença entre a realidade e a imaginação. Se o teu cérebro começa a imaginar, para ele aquilo é um fato e está acontecendo na vida real. Então, tomar esse cuidado sobre como nós estamos ponderando ou dando corda para a nossa imaginação é um princípio importante para tornar a nossa comunicação muito mais madura. Isso significa que você vai tomar cuidado com as histórias que você está construindo. Então, perceba quando a sua mente está criando essas histórias para que você possa fazer uma escolha. Você tem uma escolha. Você pode construir toda uma narrativa completa daquilo que uma pessoa está fazendo. Por exemplo, alguém demora para te responder, ou faz uma cara feia, ou responde de algum jeito diferente e a sua mente construiu toda uma história. E aquela corda que você dá para a sua própria imaginação acaba criando, se tornando uma realidade para você. E o problema disso é que você pode estar respondendo à história que a sua mente está criando, ao invés de estar respondendo à realidade, aquilo que realmente está acontecendo. Então não seja arrogante de achar que a sua imaginação está criando a história verdadeira sobre a outra pessoa ou sobre a situação. Praticar esse princípio na nossa comunicação é partir do ponto de que a nossa cabeça é uma máquina criativa, mas que muitas vezes não é verdadeira. E aí, tudo muda na hora da gente responder para as pessoas ou interpretar aquilo que elas estão nos dizendo. Então, da próxima vez que você perceber que a sua mente está criando, imaginando cenários e já pré-determinando as intenções das pessoas, lembra de fazer esse exercício mental de ponderar a sua imaginação e entender que a sua mente não imagina sempre o que é realidade. Esses 6 princípios que nós falamos hoje aqui têm algo em comum que é muito importante. Eles falam sobre a importância da gente questionar as nossas interpretações automáticas sobre o outro. E isso acaba determinando como a gente vai reagir e responder para as pessoas. E eu sei que isso é muito difícil, mas é exatamente a aplicação desses princípios que podem diferenciar, que podem separar uma conversa reativa e imatura de uma conversa mais consciente, mais saudável. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os princípios que vão encerrar essa série sobre comunicação. Esse caminho de uma comunicação mais eficaz e mais saudável para suas relações pessoais e profissionais. Vamos falar sobre os princípios que dizem respeito à conversa em si. Se você gostou desse vídeo de hoje, curte, deixe o seu comentário aqui sobre qual princípio mais te chamou a atenção, qual que você vai começar a aplicar hoje mesmo e compartilhe com aquela pessoa que precisa ou que pode melhorar a sua comunicação também.